Boa tarde. O meu nome é Mariana Fernandes e encontro-me em estúdio hoje na presença do professor Renato Senfelder. É escritor, jornalista e professor universitário. Tirou o seu doutoramento na Universidade de São Paulo. Professor, antes de mais quero agradecer a sua presença, por estar aqui para esta conversa sobre jornalismo antigo e da atualidade. Obrigado, Mariana. Obrigado pelo convite. Eu sempre gosto dessas oportunidades de discutir o jornalismo, então claro. Acho que vai ser Pronto, muito professor, começo então por lhe perguntar, desde que o professor começou a sua carreira como jornalista até aos dias de hoje, qual é que acha que foi a maior alteração que o jornalismo sofreu? Olha, foram muitas. A principal é a popularização da internet. Né? A internet mudou o jogo. Claro. Né? Quando eu comecei, já existia internet, claro, mas não era tão popular, então não era um meio de comunicação ainda tão explorado pela indústria, pelo mercado claro. jornalístico. No começo ainda havia uma rivalidade entre o meio impresso e o meio digital. Né? Essa rivalidade hoje mudou completamente de aspecto, claro. Né? As características dela. E o professor acha que vamos pôr assim, as redes sociais, a maneira como atualmente as redes sociais se usa, acha que isso é considerado jornalismo? Depende, eu acho que dá para usar as redes sociais de muitas formas. Jornalistas profissionais e grandes empresas respeitáveis utilizam as redes sociais e têm que utilizar as redes sociais. Não só para fazer a distribuição das notícias, mas também para pesquisar assuntos, saber o que está a acontecer, exato. Mas também as redes sociais não são muito eficientes em termos de filtragem. Então temos também pessoas mal intencionadas e enfim, muitos boatos e desinformação espalhada. Pronto, professor, e essa evolução da tecnologia no jornalismo, consegue-me dizer pontos bons e pontos maus relativamente à evolução que houve por causa da tecnologia? É uma questão complexa. Eu acho que em relação aos pontos positivos, né, a gente pode destacar a chamada barreira de entrada, quer dizer, hoje é mais fácil, né, para os nossos alunos, para qualquer cidadão interessado e com formação em jornalismo, ter um canal de distribuição de notícias, né? Algo que antes estava disponível apenas para grandes corporações, exigir investimentos altíssimos, hoje já é acessível. Quer dizer, a barreira de entrada para você se tornar um produtor de conteúdo está muito menor, então facilitou nesse aspecto. E eu acho que o que de mais interessante tem surgido no jornalismo nos últimos anos são justamente os coletivos, os grupos independentes de jornalistas que se reúnem para fazer uma cobertura dedicada a temas que recebem menos atenção na grande mídia. Por exemplo, questões de direitos humanos, feminismo, racismo. Que é uma coisa que agora até está a aumentar, a maneira como se fala disso. Creio que sim. Pronto, estou mudando aqui um bocadinho de assunto. Para si, qual é que acha que são as maiores qualidades que um jornalista pode ter para ser considerado um bom jornalista? Eu destacaria a curiosidade. Eu acho que o jornalista é, por definição, um ser curioso, né, interessado no funcionamento das coisas, nos meandros, nos bastidores. Né? É uma pessoa que quer saber por quê e como as coisas funcionam. Além da curiosidade, eu acho que é imprescindível e talvez seja o ponto mais deficitário hoje nos jovens jornalistas, uma sólida formação cultural. Eu acho que o jornalista tem que ter bagagem, tem que conhecer de cinema, de teatro, de urbanismo, de arquitetura, cultura geral, né? Essa sólida formação cultural que vem associada a um domínio da língua, né? Às vezes o jornalista fala, não, mas eu vou trabalhar em televisão, então eu não preciso escrever, né? Algo totalmente equivocado, né? Acho que a essência do trabalho jornalístico, que é a de contar histórias, exige um domínio dessa ferramenta fundamental que é o texto, né? Seja o texto para o audiovisual, seja para os veículos impressos ou digitais, etc. Professor, vou fazer aqui uma pergunta um bocadinho arriscada, que é o professor tem o melhor dos dois mundos. O professor é professor e é jornalista. Acha que é mais fácil lecionar jornalismo ou exercer jornalismo? Uau, essa é uma pergunta difícil mesmo. É realmente difícil. Olha, eu não vejo assim como comparar essas duas coisas, porque elas são muito diferentes, né? É uma rotina muito diferente. É uma questão assim mais da vocação, o que você prefere, que tipo de ambiente você trafega melhor. Mas eu posso dizer assim que quais são os maiores desafios, né? O maior desafio para lecionar em jornalismo hoje, talvez seja não só para jornalismo, mas para várias
carreiras é lidar com a apatia dos alunos, o desinteresse, a apatia, a estafa, o estresse, a angústia, né, que a pandemia acirrou, mas essa questão de saúde mental está muito presente hoje e é muito delicada. E cada vez mais até. Né? Cada vez mais. Né? Segundo a OMS, a depressão e a ansiedade são as doenças do século XXI. Então, é um desafio lidar com isso. Já para o jornalista de redação, de mercado, eu diria que o desafio é lidar com o seu próprio estresse, com uma sobrecarga de trabalho grande, né, que tem vindo a aumentar, com a exigência do jornalismo multimídia. Eu tenho que produzir para várias plataformas ao mesmo tempo e isso é estafante. Acaba por cansar. Exato. Pronto, professor, aqui para concluirmos esta conversa, tem algum conselho que queira dar às pessoas que querem seguir jornalismo como profissão? Olha, eu acho que podemos retomar aquela questão das principais qualidades, né? Então, o conselho que eu posso dar é sejam curiosos, questionadores, críticos, né? Sejam perguntadores, entre aspas, né? Lancem questões ao mundo sempre, não se contentem com primeiras respostas ou respostas superficiais e invistam na vossa formação cultural, porque ela é muito importante. Vão ao cinema, leiam livros, vão ao teatro, andem pela cidade, conversem com pessoas de diferentes estratos sociais, formações, etc. Isso é muito importante. Pronto, professor, obrigada. Quero lhe agradecer mais uma vez pela sua presença. Obrigado. Esta foi a entrevista com o professor e jornalista. A todos que nos acompanham em casa e aqui em estúdio, um obrigado e até breve.